Hermenêutica pentecostal e seu potencial transformador. Hermenêutica pentecostal é um assunto que recentemente saiu das salas de aulas das escolas teológicas para ganhar um grande destaque no universo popular dos leitores da Bíblia. Isso só se tornou possível porque ela rompeu com as perspectivas racionalistas e apresentou outros horizontes na interpretação das Escrituras. Tudo isso por conta do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os temas mais importantes da experiência com Deus depois da salvação. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas de Teologia Pentecostal. Se gostar, deixe o seu like ou escreva suas impressões nos comentários. Compartilhe também para que esse canal cresça e apareça dentro do YouTube. Então vamos lá. Ao falar sobre hermenêutica pentecostal, estou a falar de uma das áreas mais importantes no pentecostalismo, a interpretação das Escrituras Sagradas com o propósito de que ela fale a realidade de nossas vidas hoje. A pentecostal que nos mantém vivos é alimentada pela poderosa Palavra de Deus. Segundo o ensino dos teólogos Gutierre Siqueira e Kenner Terra, cuja obra está na descrição com seu link, os pentecostais não recebem as Escrituras como um texto histórico do passado, mas como um lugar da ação do Espírito Santo, onde ele ilumina as palavras do texto para fazê-las falar a qualquer momento da situação imprevista pelo autor humano do texto. Em outras palavras, o mesmo Espírito que iluminou os autores sagrados é o mesmo que ilumina a mente do crente que lê a Bíblia, buscando nela iluminação para a sua vida no seu dia a dia. Como existe um abismo histórico, cultural, linguístico e intelectual entre os autores sagrados e nós, tornou-se necessária a interpretação da Palavra de Deus de maneira que ela cause impacto em nossa existência. Para isso, temos a hermenêutica pentecostal, que é responsável para nos fornecer o sentido espiritual mais profundo, que gera o entendimento necessário para impactar e transformar nossas vidas. A isso, os teólogos citados chamam de experiência na interpretação bíblica. É claro que está a se falar da experiência do batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais e na iluminação espiritual. Na leitura bíblica pentecostal, a experiência não é um empecilho, mas uma marca identitária. Assim, a marca que identifica o cristão pentecostal é a presença do Espírito Santo e suas manifestações que acontecem quando o crente entra em contato com a Palavra de Deus. Essa marca identitária para esses teólogos leva em consideração dois elementos: a iluminação do Espírito Santo e o auxílio das metodologias hermenêuticas. Por iluminação, chamado também de iluminação pneumática, entende-se que é a atuação do Espírito Santo potencializando o texto para que ele fale ao fiel nas situações cotidianas e atuais. Isso não joga por terra a necessidade de se fazer um estudo do texto por meio de ferramentas interpretativas para que cheguemos aos significados mais profundos dos textos bíblicos. Ler a Bíblia e utilizar algum método de estudo e interpretação é uma prática aprovada também pelos líderes pentecostais em Mato Grosso. Em pesquisa realizada por alunos da FEICS com os líderes das Assembleias de Deus no ano de 2016, os dados apontaram que 94,7% dos líderes estudam a Bíblia com algum método de estudo. Ao apresentar um método histórico-gramatical, 90,4% aprovaram esse método para se entender o sentido original das Escrituras. De maneira geral, o método histórico-gramatical, entre outros pontos, estabelece que a Bíblia é a infalível e inerrante Palavra de Deus. A Bíblia interpreta-se a si mesma.
O estudante da Bíblia deve ser dependente do Espírito Santo para que possa entendê-la. Isto está mais do que correto, pois, como afirmou o teólogo pentecostal finlandês Veli-Matti Karkkainen, o Espírito que inspirou e preservou as Escrituras ilumina, ensina, guia, convence e transforma através da palavra hoje. A palavra é viva, ágil e poderosa por causa do ministério do Espírito Santo. Entendemos assim que o ministério do Espírito Santo está atuante desde os dias dos apóstolos por meio de sua virtude nas vidas dos seguidores de Jesus. É esse o foco especial da hermenêutica pentecostal, pois as experiências que o crente tem com o Espírito Santo são as confirmações da verdade da Escritura, sendo ela o resultado da intervenção sobrenatural, conforme afirmou Siqueira e Terra. Para nosso ensino teológico pentecostal, os autores salientam que a exegese e a hermenêutica são importantes para conhecermos a intenção primeira do autor do texto sagrado. Os autores conceituam a exegese como o ato de compreender o texto no passado, o que e como o texto disse para os seus primeiros ouvintes. Já a hermenêutica é a aplicação para a realidade do leitor, o hoje do texto. Para concluir, à luz desse ensino, devemos entender que os intérpretes da Bíblia têm 3 incumbências. Primeiro, liberar o dinamismo da palavra de Deus, se estiverem debaixo da intervenção do ministério do Espírito. Segundo, liberar a espiritualidade bíblica que produz equilíbrio, eloquência, transformação e saúde espiritual. E terceiro, ser um agente da interpretação bíblica, extraindo ao máximo a direção transformadora que nela contém. Portanto, a hermenêutica pentecostal concede aos leitores da Bíblia uma nova dimensão na sua compreensão e experiência iluminada pelo Espírito Santo e avaliada pela Palavra de Deus. Muito bem, eu vou ficando por aqui e aguardo você na nossa próxima gota de Teologia Pentecostal.